assimilação. A gente falou aí mais cedo sobre influencers que estão lançando o sistema, às vezes tirando a vaga de alguém que está trabalhando aí no mistério há muito tempo. Mas o Hakim, ele jogou o RPG do Selbit lá, né? O Ordem Paranormal, acho que ele jogou todas as gerações lá, todas as temporadas. E aí ele quis montar o sistema dele próprio lá. Existe um dramazinho por trás disso aí, mas ele quis montar um sistema próprio. E ele não tinha nada, ele tinha só um desejo, um sonho e 2 milhões de seguidores. Então, Tinha nada. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, ele começou a montar o sistema dele e fez lá também uma mesa, um showcast lá, né? Uma mesa, uma transmissão de mesa de RPG. E aí, naturalmente, pôs no Kickstarter, lá no Catarse, o sistema dele para ser publicado. Ele foi financiado. E agora, assim, eu confesso que eu não assisto transmissões de RPG. Por quê? Por mais que a gente faça aqui, mas eu não assisto porque normalmente numa mesa de RPG as pessoas estão reunidas, se divertindo e sendo alegres. E todo mundo sabe que eu sou averso à alegria e à felicidade. Então eu não acompanho esse tipo de coisa. Mas eu dei uma olhada no Catarse, tá lá? Pra poder entender como que era a assimilação. Eu naturalmente tinha um preconceito com o sistema. Muito por conta do que o Marcelo falou, o Hakim tá aproveitando o fato dele ter 2 milhões de seguidores e já ser um influencer consolidado para poder lançar um sistema e dar uma mamadinha na teta do nicho do RPG, por mais que ele, sei lá, curta esse RPG, gosta de jogar RPG, a gente não tá colocando isso em discussão. Então esse é o primeiro pensamento que vem, tipo, tá aproveitando o público que ele já tem, pra lançar um produto e conseguir, com certeza, financiar. Porque se cada um dos seguidores dele der R$1 no financiamento, ele já conseguiu financiar 800% que ele estava planejando. Mas ele conseguiu financiar lá a assimilação e eu fui dar uma olhada no sistema. E ele é um cenário de sobrevivência pós-apocalíptica. E ele tem todo um sistema específico lá. E aí ele fala assim, mas o Hakim é game designer? Ele entendia, cara, eu não sei. Eu confesso também que eu assisto o Hakim de vez em quando, mas não é alguém que eu tenho um conhecimento profundo da vida dele. Então eu não sei o que ele já estudou na vida dele. Mas se ele não for um game designer, se ele não tiver nenhum conhecimento a respeito disso, ele se juntou a outras pessoas que às vezes são. E é isso normalmente o que as pessoas fazem também nessa situação. O cara, eu acho que o próprio Selbit fez isso, né? Tem muita coisa que não foi ele que fez, foi a equipe. Quase tudo. Então, sei lá, pode ser que a assimilação não seja exclusivo do Hakim. Eu já vi uma entrevista dele falando que tem uma outra pessoa que eu não lembro o nome e que tá ajudando. Então, assim, no final das contas pode ser que seja uma dessas pessoas que a gente falou que queria lançar um sistema de RPG, nunca fez o playtest e só distribuiu lá, e pelo fato de ele ser influencer ele conseguiu financiar. Mas o fato de ele ter jogado online e ele ter disponibilizado, se não me engano, ele tem um Quick Start também lá no Catarse dele, para quem quiser jogar uma aventura, um prólogo ali do sistema dele. Então, querendo ou não, já tem uma galera fazendo playtest ali. Pode ser que isso influencie no resultado final. E ele, o tema eu acho interessante, que é esse tema de pós-apocalíptico, sobrevivência. Então ele lembra um pouco, na época que eu estava procurando ali sobre Forbidden Lands, que é, querendo ou não, meio que pós-apocalíptico, sobrevivência medieval. E ele segue a premissa de assimilação, a ideia de que a galera, rolou uma treta no mundo, o mundo acabou, assim, o universo, o apocalipse aconteceu ali, e as pessoas que sobraram foram impactadas por uma espécie de vírus, sei lá, alguma coisa que muta elas, deixa elas mutantes. E isso me lembrou também muito o Mutant Year Zero, que é uma engine de RPG já consolidada também. E aí você tá se aventurando num mundo pós-apocalíptico, e você eventualmente pode ser contaminado pela assimilação lá, pelo ser um infectado. E você pode desenvolver esse poder ou não. E aí
Ele lançou esses dados específicos com faces específicas, que é também uma faca de dois legumes quando você fala sobre desenvolvimento de jogos, né? Star Wars tradicionalmente fazia muito isso. Os jogos da Fantasy Flight Games fazem muito isso. Todo jogo tem um sistema de dados específicos. E aí você fode a porra toda porque você só consegue jogar se você usar os dados dos caras. Mas a gente sempre sabe que dá pra adaptar. Tipo, 1, 2 ou 3, o resultado é tal. 3, 4, 5 ou 6, o resultado é outro. É carinha tal. Então, tipo, isso é o de menos. Mas ele teve uma boa vontade de fazer um sistema com três ícones diferentes. E aí, você pode escolher ou não se dedicar a essa infecção e essa mutação. E aí você coloca na balança entre abandonar a sua humanidade para ganhar mais poder ou não. Então, assim, existe, querendo ou não, uma ideia ali. Por mais que. Ah, será que ele chupetou do Mutant Year Zero? Será que ele jogou e curtiu a ideia e quis fazer um similar? Não sei. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas tem uma intenção ali. E assim como eu falei lá no caso do Ozob, das pessoas estarem lançando coisas por serem influencers, eu acho que acaba sendo positivo, assim como a gente já discutiu aqui inúmeras vezes o fato positivo do Ordem Paranormal, por mais que não gostemos do sistema como um produto de RPG, mas o evento Ordem Paranormal foi importante. O evento Assimilação, acredito também, vai ser importante, vai dar continuidade. Até o Vermelho perguntou assim: cadê ele? O Selbit tá fazendo mais coisas? Acho que não sei, não acompanho. Também não é um streamer que eu não sequer assisto, mas eu não ouço falar de nada sendo produzido. Talvez agora seja a bola ter sido passada pro Hakim para ele fazer esse lançamento aí e conseguir trazer mais pessoas. Às vezes as pessoas não queriam jogar o Ordem Paranormal porque tinham medinho, e às vezes ele pode trazer uma nova leva de jogadores que não tem problema em jogar com Mutantes do Futuro, então, ou Mutantes da Record. Então, pode ser aí, a gente pode ter uma nova onda positiva de agregados ao hobby que vão conhecer o Assimilação, depois vão conhecer o D&D, depois vão conhecer o Mutant Year Zero, depois vão expandir ali para conhecer várias coisas. E eu acho isso bastante positivo. Tem um problema, e aí eu queria ter falado disso no influencismo e esqueci. E vou aproveitar agora, por causa do contexto. Veja, eu não estou colocando a integridade de ninguém em dúvida. Tá? Qual que é um dos grandes problemas que eu vejo dessa economia de influência? Tudo é network. Tudo é network. Você participa da mesa do cara, o cara participa da sua, enfim. Isso significa que você tem que manter boas relações. Porque boas relações pessoais são boas relações comerciais. O que acontece? Eu conheço boas pessoas que se dedicam ao hobby, pessoas que gostam de RPG, pessoas que querem jogar bons sistemas de RPG, que falam muito bem da Assimilação. E eu quero acreditar nelas. Eu acho que elas têm um embasamento para isso. Elas assistiram às sessões, elas testaram o material, elas financiaram, participaram do financiamento, estão ansiosas para jogar. Mas a economia de influencer sempre me coloca com o pé atrás. Sempre me coloca com o pé atrás. Tem um amigo que lançou um board game uma vez. E aí ele estava me contando que a maior parte do valor arrecadado com o Kickstarter ia para marketing. Óbvio. Ia recuperar o gasto que ele estava tendo divulgando o próprio Kickstarter. E a maior parte do orçamento de marketing ia para influencer. Por quê? Porque ele tinha que fazer o protótipo, tinha que mandar o protótipo para o influencer testar e gravar o vídeo e fazer a review. E aí ele falava, é caro, mas a gente tinha que pagar, porque pagando o resultado era garantido. Ou seja, pagando a review era positiva. Então, assim, eu não estou falando que todo mundo que fala bem, pelo contrário, eu não acho que seja o caso. Mas você saber que isso funciona assim, coloca um véu de desconfiança sobre tudo. Você nunca tem 100% de certeza se o cara que está falando isso aqui é muito bom, está falando porque aquilo é muito bom, ou ele está falando porque ele é amigo, ou ele está falando porque ele não quer se desgastar com a pessoa, ou ele está falando porque ele recebeu. Então, assim, é ruim que se crie essa perspectiva de que a qualquer momento alguém está falando bem porque ganhou dinheiro. Eu não sei se é o caso e eu não acho que seja o caso.
Novamente, eu conheço boas pessoas que não tem nenhum motivo para isso. Pessoas que não vivem disso, pessoas que não dependem disso e que estão falando bem. Ou seja, tenho menos motivo para acreditar que essa pessoa recebeu dinheiro para isso, certo? Mas esse é um dos problemas que eu tenho com esse tipo de sistema. Porque a pessoa que participou da mesa do Cellbit não vai sair falando mal do Ordem Paranormal. Ele não vai jogar uma temporada inteira, chegar no final e falar, caralho, mas, nossa, sistema cagado, problema, não sei. Ele não vai fazer isso, porque senão ele não tá convidado para a próxima mesa. Porque se ele resolver lançar um sistema depois, o Cellbit não vai topar participar da mesa dele ou falar do sistema dele. Então, assim, é uma merda que isso aconteça. É uma merda. Porque isso acontecia antes, não é? Eu não tô falando que isso não acontecia lá atrás. Eu não tô falando que antes de surgir uma cultura de influencer, a Wizards não pagava jornalista, não tinha jabá para jornalista da revista Dragão Brasil, da revista Herói, da revista do caralho que seja, do blog fulaninho, falar bem do novo D&D 3.0 que saiu. Eu não tô falando que isso existe, provavelmente existia, certamente existia. E se existe em outras áreas, não tem por que não acreditar que não existe agora. Mas agora é uma coisa muito mais disseminada, porque agora você não tá pagando para uma revista que chega para dezenas de milhares de pessoas. O cara tá tendo que pagar para um influencer que tem 3 mil seguidores no YouTube fazer o review. Porque o cara que é de nicho, esses 3 mil são 3 mil que de fato veem, 3 mil que de fato podem comprar o material. Então eu acho muito negativo que isso aconteça. Eu vou repetir pela terceira vez, porque eu não quero ser mal entendido. Eu não estou falando que é o problema aqui. Eu só estou falando que eu não posso confiar 100% de antemão que todas as visões positivas que eu tive da assimilação e visões e pessoas falando bem até agora foram sinceras e voluntárias. O financiamento coletivo... Vai ter que fazer igual o vermelho, vai ter que comprar e jogar. Exatamente. Vai ter que ser o jeito. Ou, se você, que não é amigo, etc., ou seja, você ganhou a assimilação, você comprou a assimilação, nossa, vou jogar. Você quer testar? Quero. Me chama. Cadê a nova resolução de ano novo lá? Testar mais sistemas. Me chama que eu vou jogar, vou ler com todo carinho. E aí, eu juro, se eu testar o sistema, eu vou voltar aqui com uma resenha falando, então, galera, é bom mesmo, ou, então, galera, não é bom. Até lá, não posso confiar no fato de que foi financiado ostensivamente por milhões de pessoas, porque não necessariamente essas pessoas têm a mesma linha de visão sobre o RPG que eu tenho, ou a mesma expertise, ou a mesma experiência, para eu olhar e falar, uau, realmente, todas essas pessoas claramente compraram porque verificaram que é um bom sistema. Depois dessa pausa dramática, eu me interesso pelo assunto, gostei da temática. Achava que tinha muito mais a ver com aquela história tem um filme na Netflix que é parecido com Assimilação, eu esqueci o nome. Aniquilação. Pensei que era relacionado a isso, a primeira vez que eu vi. Depois que eu vi essas questões das mutações e tudo mais, vi o catarse dele, parece interessante. Tem vários tipos de planos. Torço para que seja alguma coisa boa. E não tenho condições de opinar sobre o assunto. Mas essa questão que o Marcelo falou, apesar dele ter sido prolixo e enfatizado várias vezes que ele não tá botando defeito no produto do rapaz. Eu sou prolixo pra ficar no personagem. Mas eu concordo com isso daí, cara. É mais ou menos assim, se tá vindo de influencer, a gente tem que desconfiar, porque influencer não produz. Ah, mas você pode estar sendo injusto com a pessoa. Sim, estamos sendo injustos com a pessoa. Mas nós estamos sendo precavidos por nós mesmos. Porque a gente está cansado de ver, e esse ano de 2024 foi cheio disso daí, de influencers empurrando um monte de produto enganoso pra galera, só pra lucrar, e galera tendo prejuízo, gente vendendo... Não tô falando que é o caso desse aqui, porque tá no Catarse, é outra coisa. Mas a gente vê um monte de influencer vendendo produto e não entregando, vendendo coisa e não passando, fazendo aí promoção e oferta de jogo de azar e ganhando com, saca? Com a perda dos outros. Então, assim, a gente tem que ficar precavido. Então você que está aí explorando, você que está aí tentando novas maneiras de jogar RPG, quando você for escolher um sistema para olhar, faz o básico, tá?
Você vê sobre o que é e vê se o tema te agrada. Você vê alguma coisa sobre a mecânica. Não vai só ver no jogo lá, é importante você ver jogar, mas veja um pouco sobre a mecânica, veja como é que funciona o negócio e depois arruma um jeito de testar, mesmo que seja com o starter dele, que eu acho fantástico. O cara que faz um starter para a pessoa testar já ganhou pelo menos meu respeito, porque aí você tem uma maneira de colocar a pessoa para ter a degustação do produto, que é uma coisa que o D&D fazia. Não sei se está fazendo agora, mas fazia antes, que você tinha sempre uma aventurinha que você baixava e era o suficiente para ir até terceiro nível, por exemplo. Você tinha o gosto do negócio. Então, assim, espero que seja bom. Talvez eu cometa o mesmo erro que eu fiz com Ordem Paranormal, mas eu não me arrependo, porque conhecimento é poder. Então, quem pode, quem não pode se sacode, e a gente vai vivendo entre tropeços e quedas. Nossa, 1 milhão de mensagens aqui no chat. O Galartinho falando assim, ó, deixa sempre o pé atrás, tive experiência com game designer, sinceramente um bom sistema e mecânica de qualquer tipo de jogo leva muitos anos e muitos testes para ficar realmente bom. Esse é exatamente o ponto, Galartinho. O lance é que o cara jogou no final de 2023 com o Cellbit e em 2024 ele já estava com o sistema pronto para lançar. Então é por isso que o Marcelo desconfia. Qualquer coisa que é feita no espaço de 6 meses tem uma chance de não estar legal. Cara, é regra de game design, tá? Não interessa quão brilhante você seja, quão sensacional você é, o novo criador do Colonizadores de Catan. É tipo o jogo de... Você tem que testar. Testar leva tempo. Testar dá trabalho. Testar exige pegar feedback, mudar o jogo. Pega feedback, muda o jogo. Pega feedback, muda o jogo. Pega feedback, muda o jogo. Quantos playtests você fez do seu jogo de tabuleiro? 90. Ótimo. Você chegou mais ou menos na metade do que você precisa para poder apresentar o projeto original. Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo, cara, as pessoas fazendo isso em paralelo às suas rotinas de streamers e participações em eventos e não sei o quê. Claro. Nossa, mas eu tenho um sócio que tá fazendo isso. Beleza. Se eu abrir seu jogo, se eu abrir seu livro e não tiver uma lista com pelo menos 150 nomes de pessoas que testaram esse jogo lá embaixo, eu não levo a sério. Entendeu? E esse é um problema. Eu acho que assim, não dá. O problema do tempo não é para você projetar. Se eu sentar num final de semana aqui, eu consigo escrever 20 páginas de um sistema de RPG, gente. Não é isso que leva tempo. O que leva tempo é testar isso. Testar, mexer. Exato. E é a desculpa perfeita pro mistério que não saiu até hoje. Porque... Não, desculpa esfarrapada, né? Teve tempo pra fazer mais. Não, é porque é o seguinte, acontece às vezes, eu já testei com muitas mesas, tenho que testar mais, mas eu fui ver um erro do sistema, olha bem, depois de tantos testes que eu fiz, depois de uns 2, 3 anos testando, eu fui ver um erro do sistema jogando um outro sistema. Eu fui ver que tinha uma falha no mistério, uma falha grande no sistema, jogando uma outra coisa que não tem praticamente nada a ver com em termos de cenário, mas que explora o mesmo ponto de mecânica de um jeito diferente, mas a mesma coisa. Então, às vezes, nem testando você consegue identificar todas as falhas. Eu faço playtest do Eras, qual que era? É o MHG querendo jogar Eras aí de novo, ainda. Podemos seguir, galeras? Bora. Fase final, logicamente, porque tudo tem seu fim, o ano começou, mas o Papo de Mestre 113 está acabando. E